Uma fibra ótica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro por onde a luz se propaga e uma casca de vidro, ambos com índices de refração diferentes. Um feixe de luz monocromático que se propaga no interior do núcleo sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca segundo um ângulo de incidência alfa, conforme representado neste desenho aqui. Você tem aqui um corte longitudinal desta fibra ótica representado neste desenho aqui. Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmações abaixo, tá? Então vamos analisar cada uma dessas afirmaçõezinhas aqui. Presta atenção numa coisa aqui que o enunciado já está falando para você. Ele está falando que ele quer com relação à reflexão total. Ele não quer saber mais nenhuma outra situação, é com relação à reflexão total, tá? Que ocorre dentro da fibra ótica. Então vamos lá, para o primeiro itemzinho que ele deu aqui pra gente, ele falou o seguinte: o feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ou seja, vamos definir aqui, esta parte aqui que ele está chamando de núcleo como sendo um índice de refração N1 e essa parte aqui da casca tem um índice de refração N2. O próprio enunciado já fala que os índices de refração aqui são diferentes, apesar disso aqui ser feito de vidro, isso aqui ser feito de vidro, eles têm índices de refrações diferentes, tá? Para que ocorra reflexão total, este N1 aqui, ele tem que ser necessariamente maior do que o N2. Para que ele seja maior que o N2, significa o quê? Significa que esse meio é mais refringente do que este daqui. E é exatamente o oposto o que este item 1 aqui está falando para vocês, tá? Está falando do meio menos refringente para o meio mais refringente, tá? Isso aqui está errado, portanto, já risca o item 1 e joga ele fora. Para o item 2 ali, ele está falando o seguinte: para que ela ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Ou seja, tá? O ângulo de separação a gente sempre mede com relação à normal. Eu só dei uma esticadinha aqui, tá? Com relação ao desenho e deixei a normal indicada aqui. Ou seja, é este ângulo aqui. Se o meu raio de luz ele vem num ângulo menor do que esse alfa aqui, vamos pegar na situação limite, né? Ele veio aqui bem paralelo, tá? A normal. Ele entrou aqui. Ele vai sofrer reflexão total? Não, né? Ele vai passar pela casca e vai embora aqui, se não tiver nada aqui para barrar. Então ele vai passar desse meio para esse meio aqui. Se esse alfa aqui for menor do que o ângulo limite, ele passa direto, tá? Ou seja, ele sofre refração, ele não sofre reflexão. Ele só vai sofrer reflexão se aqui eu tivesse uma superfície refletora, o que não é o caso. Então, item 2, você também joga fora porque ele não faz sentido nenhum. E no item 3, ele está falando o que pra gente? Ele está falando o seguinte: o ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e da casca. Ou seja, este ângulo aqui, para que você tenha uma reflexão total, depende do índice de refração 1 e do índice de refração 2. Ele está falando que depende exclusivamente desses dois índices de refração. Então vamos lá, você precisa lembrar lá da lei de Snell para saber se realmente isso aqui é verdade. Qual que é a lei de Snell? A gente sabe que ela é a seguinte, tá? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. N1 e N2 são os índices de refrações dos meios, tá? No caso da casca e do núcleo. E θ1 e θ2 são os ângulos com relação à normal, tá? Do raio incidente e do raio refratado ou refletido aqui. Então vamos lá. Para que a gente tenha a condição de reflexão total, a gente tem o seguinte, tá? Esse segundo ângulo aqui, para que comece a ocorrer reflexão total, este ângulo aqui tem que ser de 90 graus, porque a primeira situação que ocorre aqui é quando esse feixe de luz entra aqui, tá? Ele passou bem nesse meio aqui e ele sai rasante na outra superfície. A partir deste ângulo, se eu for descendo cada vez mais isso aqui, ele começa a acontecer a reflexão total. Então ele bate aqui e volta, tá? Então, nessa situação aqui, vamos pegar para o ângulo limite. O ângulo limite é quando θ2 é igual a 90. Então vamos lá, índice de refração 1, seno do ângulo limite, que eu vou chamar de Lzinho aqui, só que é igual ao quê? É igual a N2 vezes o seno de 90 graus. Só que o seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja, a gente vai ficar com a seguinte relação. Seno do ângulo limite, tá? É igual ao quê? É N2 dividido por N1. Ou seja, este ângulo de limite aqui depende exclusivamente dos índices de refração 2 e do índice de refração 1. Ou seja, este item 3 está correto. Vamos então lá para o item 4, finalmente o último.
O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. Isso é verdade mesmo, porque se ele sofresse refração, você não teria uma condição ali de reflexão total. Ele está falando total, ou seja, toda a luz que bateu aqui vai voltar. Se fosse uma reflexão parcial, tudo bem, uma parte da luz vai voltar aqui e a outra sofre refração. Só que como é reflexão total, este item aqui também está correto. Ou seja, os itens 3 e 4 estão corretos, desta forma só pode ser a alternativa B de bola. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!